A primeira palestra desta tarde, intitulada Todos Hiperativos, a epidemia dos transtornos de atenção e hiperatividade. Para esta palestra, convidamos a professora doutora Cleide Vito Mussini Batista, possui pós-doutorado em psicologia pela USP e em psicanálise pela UFPB, docente do Departamento de Educação, SECA-UEL. E a professora Thaís Rodrigues Miranda Martel, professora, psicóloga, mestranda em psicanálise pela UCA, Buenos Aires. Sejam bem-vindas, professoras. Obrigado pela presença e com a palavra. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, meninos e meninas. Vamos fazer uma dobradinha aí, Thaís, até porque há algum tempo a gente vem, discutindo algumas questões, publicando, as nossas pesquisas, nossos estudos, bem como essa dobradinha de fala. Sim. Né? Uhum. A Thaís foi minha aluna na pedagogia, e ela também, fez psicologia, e desde lá a gente vem fazendo um trabalho, Hoje ela é mestranda, mas a parceria continua, até porque trabalhei com a mãe dela. Sim. Sim, acho que algumas pessoas aqui até já me conhecem, né? Não é a primeira vez que a gente está aqui trazendo algumas pontuações para vocês. Então, hoje a nossa intenção é provocá-los um pouco mais. Sim. Né? Eu acho que essa é a intenção. A tarde seja provocativa. Até para que vocês possam. E eu falo que é uma escolha, gente. Cada um escolhe a partir do conhecimento, e das várias formas de se pensar, escolher aquilo que mais se adequa a si mesmo. Não tem um saber verdadeiro, posto e acabado. Sempre há uma construção. E quando a gente traz essa temática, todos hiperativos como um ponto de interrogação. Os hiperativos, a gente pode denominar como uma epidemia dos transtornos. Aqui, lógico, o foco é hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade. Mas se a gente for olhar no social, a gente observa que há uma epidemia dos transtornos. Sim, aqui eu imagino que todos vocês já devem ter escutado esse diagnóstico de TDAH. Alguns já podem ter esse diagnóstico, Eu falo para a Cleide que hoje ninguém escapa de um diagnóstico se for no médico. Hoje não é só psiquiatra que faz diagnóstico, ginecologista faz diagnóstico, endócrino, você sai de lá com uma receitinha de um psicotrópico. Então, acho que é mais do que urgente nós trazermos essas discussões para quem trabalha com a área da educação, com as crianças ali nas nossas mãos, E cada vez mais a medicina invadindo esse nosso campo que é a educação. Isso. E aí a gente traz nesta lâmina isso de onde nós falamos. Então, vamos pensar, meu campo de saber seria então a psicanálise, e a gente avança um pouquinho da psicanálise lacaniana, pensando numa psicanálise transdisciplinar. Além de ser psicanalista, eu tenho aí toda uma formação, alguns que tiveram na educação infantil escutaram eu dizer disso. Tem 33 anos de magistério, aposentado pela rede municipal. E fora isso, mais 28 anos de casa da universidade. Então, assim, é um tempo que a gente pode se debruçar acerca daquilo que vem acontecendo dentro do contexto da educação infantil e dos anos iniciais. Da escola, de um modo geral, Porque também chega até vocês. Então, quando a gente fala, é importante a gente se situar da onde a gente fala. Sim. Para que vocês possam pensar que aqui vocês tiveram vários profissionais falando nos campos de saber distintos. Então a gente está dizendo como que é o olhar
não de todos da psicanálise, porque dentro da própria psicanálise existe aí saberes outros, a gente está falando desse olhar transdisciplinar, onde a gente possa dialogar com todos os demais campos. Uhum. E também para a gente poder pensar enquanto professor. Que lugar é esse que a gente fala quando se denomina professor, quando entra numa sala de aula, quando se dispõe a fazer esse serviço com crianças tão pequenas, seja na educação infantil, no ensino fundamental. E eu falo enquanto professora, porque eu também estou na sala de aula. Eu estou no consultório, atravessada por um discurso, mas eu estou em sala de aula. Então, que olhar é esse que eu acolho essas crianças que eu estou passando ali 5 horas, 6 horas, né? Eu preciso saber o que eu estou fazendo ali enquanto professor e qual é a minha função ali. Se a gente vai escutando esses discursos hoje em dia, do quanto o professor precisa diagnosticar, o professor, a família precisa estar atento à criança desde pequenininho dando sinais. Concordo, né? As crianças estão nas nossas mãos, mas qual é a nossa função enquanto professor? É fazer diagnóstico? Não é? O que fazer com isso, com esse diagnóstico? Então, por isso também a gente traz essa questão, né? De que lugar nós falamos enquanto professor. E eu trago essa imagem, gente, porque para mim, né, ela é muito simbólica e também retrata algumas leituras que eu faço no campo, via Marie-Christine Lassig, onde nós temos aqui Encontro das Águas, do Rio Negro e Solimões. 2 rios muito importantes, não é? Vejam, eles caminham, mas eles não se misturam. O que a gente está querendo trazer com essa imagem? Eu transito nos outros campos de saber. É importante esses outros conhecimentos. Só que eu sou psicanalista. Eu não posso assumir aquilo que é do campo do saber do outro e tomar como meu. Então, quando a gente pensa nisso, se eu tomo o discurso psiquiátrico neurológico como meu, eu não sou psicanalista mais, eu deixo de ser. O meu olhar para o sujeito, para a criança, é outro. Muito diferente de alguns discursos. Então, quando a gente está falando disso, e a Thais trouxe, qual é a função do professor? Sim. Ele pode sim ter o conhecimento da neurologia, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, mas ele não é psiquiatra. Nós não somos psiquiatras, não somos neurologistas, não somos professores. E dentro do meu campo de saber, o que é da minha competência em relação àquela criança? Se eu passo a diagnosticar, não é do diagnóstico que se trata, é o que eu faço com um saber fazer com esta criança frente ao diagnóstico que ela apresenta. É uma mudança de discurso. Senão todo mundo já faz o diagnóstico e daí? Sim, e eu tenho acompanhado muito na escola de colegas de trabalho, inclusive da minha turma. Nós somos em 6, que é 2 por período, mais a professora de apoio, porque nós temos crianças de inclusão. Então, são 6 professoras dentro de uma sala de aula. As 5 buscando diagnóstico nas crianças. E aí, eu questiono elas, gente, tudo bem, é um pouquinho diferente, vocês acham que isso precisa ser olhado de perto, mas o que nós vamos fazer com isso? Porque senão a nossa turma vai virar a sala de inclusão. Vai ser só a criança que a gente está achando que tem algum problema. Então, enquanto professor, eu não posso dar um reset no meu saber de professor, na minha função de professor, para eu ficar diagnosticando, porque eu não estou ali. Não é minha função ficar diagnosticando a criança. Minha função é arrumar estratégias para que o desenvolvimento dessa criança aconteça se ela apresenta uma dificuldade maior ou uma agitação motora maior, e aí na roda ela não consegue ficar sentada. Então, o que eu, como professor, posso fazer para ajudar essa criança a participar da minha roda? Por isso a gente traz essa imagem, para a gente se indagar qual é a nossa função como professor ali dentro.
Não estou dizendo que eu sou contra diagnóstico, né? A gente na clínica faz diagnóstico, mas é para orientar o nosso trabalho. O diagnóstico, ele tem que ser isso, uma orientação de um trabalho, e não resetar a possibilidade de um trabalho, porque é isso que está acontecendo na escola hoje. E eu não estou falando de coisas que eu suponho, tá, gente? Estou falando de coisas que eu vivo dentro da escola. As crianças recebendo diagnóstico e ficando como um zero à esquerda. Criança de inclusão que chega na escola e fica correndo na escola a manhã inteira porque tem um laudo. Então, isso na minha visão não é inclusão. A criança só está dentro da escola porque tem um laudo, então ela pode ficar correndo lá fora. Porque ela tem um laudo, então ela não cria vínculo. Mas eu tentei criar vínculo com ela, né? Eu preciso me questionar antes de dizer não. Ele não cria vínculo. Primeiro eu tenho que tentar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Porque com criança que não tem laudo também. Não é a primeira vez que eu vou chegar na criança. Oi, querida. E ela vai sorrir pra mim. Tem criança que vai chorar, tem criança que vai fazer careta. Tem criança que vai correr pra bem longe de mim porque não me conhece. E aí eu vou abandonar? Ah, essa menina deve ser autista, porque ela não criou vínculo comigo. Eu escutei isso de professora dizendo, ah não, eu vou falar com ela, ela faz careta. Você não é professora da sala. Ela te vê raramente ali, passando por ali, ela não vai mesmo sorrir para você. Qual é o vínculo que ela tem com você? Então a gente precisa se localizar na nossa função enquanto professor. E o que a gente está querendo com o diagnóstico? É orientar um trabalho ou se isentar da responsabilidade de fazer um trabalho ali? Ou mesmo como justificativa, né? Exato, ou uma desculpa para um trabalho que não deu, né? Às vezes a gente vem com um ideal de um objetivo lá no planejamento e aí a proposta vai arrasar, pronto, não arrasou. Ah não, mas também essa criança tem laudo, né? Então a gente precisa tomar um cuidado com esse olhar para o diagnóstico. Então, a gente trouxe algumas pontuações no sentido de provocação. Aliás, hoje só vai ser provocação, tá? Até porque, assim, cada um, a partir dessas provocações, vai pensar qual é a melhor forma de trabalho. Não sou eu que vou dizer, é assim que tem que se fazer. Por quê? Se eu estou considerando que o sujeito é singular, existe uma única receita? Uma única técnica? Não. Então a gente vai construindo aqui a partir das nossas provocações. E uma delas começa pelo diagnóstico. Então, nessa era dos transtornos, eu vou denominar assim, né? A gente recebe com uma frequência, tanto no consultório quanto na sala, diagnósticos. Então a gente vê autismo, espectro autista, TGD, psicose, TDAH, e em muitos dos laudos que eu já peguei, vem assim, psicose, ponto de interrogação, autismo, ponto de interrogação. Sugere autismo. Isso. Só que aí a gente fica pensando, mas ele tem tudo isso, como que é? O que é que está acontecendo aqui? Então, esses pontos de interrogação se não é isso, eu acho que é aquilo. Como assim? E aí, especificamente por conta do DCM-5, houve uma supressão da psicose. Então, todos os diagnósticos que vêm hoje transtorno do espectro autista. Alguns, muitos também, ou transtorno, né? Pensando no déficit de atenção e hiperatividade. Só que nós temos um complicador aí. O transtorno do espectro autista, nem todas as crianças que estão no espectro são autistas. Mas se eu recebo um laudo de autismo, o que eu vou fazer de inferência? Ele é autista. E muitas vezes ele não é. Ele é psicótico. E aí a minha intervenção é outra. Todo o meu encaminhamento é outro. Então, o que é na cultura e no social a gente lê? Ele é autista. E a gente hoje tem discutido muito isso, do diagnóstico diferencial que a gente ainda vai retomar. Mas aí eu quero
fazer uma vinheta para ilustrar isso que eu estou dizendo. Veja, eu fui fazer observação, porque também era uma das minhas funções na Secretaria Municipal de Educação, fui observar crianças no berçário 1, que hoje é o CBB, e o C1. Observando, fazendo entrevista com os pais, para observar a questão do desenvolvimento, onde essas crianças se encontravam em relação ao seu desenvolvimento. E da escuta da mãe, ela foi relatando, porque eu não faço anamnese, porque o sujeito não vem em pergunta e resposta. Eu digo, fale sobre seu filho, fale acerca da sua criança, para que a mãe fale aquilo que a incomoda, suas queixas, aquilo que ela traz lá de trás, ou coisas que estão acontecendo aqui, e assim vai. Ao sair da entrevista, que a gente chama de entrevista inicial, essa mãe voltou e disse assim, eu esqueci de te mostrar. A minha filhinha, 1 ano e 3 meses, ela tem um laudo desde os 8 meses. E tirou da bolsa. E estava escrito assim, fulaninha apresenta TDAH. TDAH. 8 meses. Tá. Calma que eu ainda chego lá. E precisa fazer uso de Ritalina. Muito bem. E aí, se vocês estão pasmos, eu também fiquei. Então eu perguntei para essa mãezinha, mãe, o que são essas letrinhas que estão aqui? Ela disse, você não sabe, doutora? Eu disse, eu sei o que é para você essas 4 letrinhas. Então a mãe disse, TDAH. Não sei o que é. Então, mamãe, como que alguém fecha um diagnóstico, te apresenta um laudo, e você não pergunta o que é? E muito menos o porquê ele precisa fazer uso deste medicamento. Aí ela, eu acho que eu vou voltar lá no postinho e conversar com a neuropediatra. Muito bem, mãe. Vai e pergunte para este profissional. 8 meses. Como que eu posso fechar um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade? Sim. E não é ela. Isso são vários. Sim, o meu aluno que tem laudo de autismo, hoje ele tem 3 anos. E eu chamei a família para conversar. Quando foi fechado esse laudo, né? Eu queria saber a história dele. E aí o pai contou que o laudo foi fechado aos 8 meses. E eu disse, mas por que, pai? 8 meses, né? Fechar um diagnóstico de autismo? E ele disse, é porque ele não tinha contato visual. E aí eu pensei, mas 8 meses? Um bebê de 8 meses, gente, não tinha contato visual. Eu pensei, bom, eu tenho uma sobrinha de 7 e um priminho de 8. Não é toda hora que eles ficam aqui olhando pra mim. Tem hora que eu tenho que virar de ponta cabeça pra chamar a atenção dela. Ficar brincando com barulhinho, brinquedinho barulhento, pra ela olhar pra mim. Então, assim, uma criança de 8 meses que não tem contato visual é algo pra gente questionar. Que contato visual é esse que ele não tem? É o tempo todo? Ou que é isso, gente, que acontece? Por quê? A criança, quando ela recebe um diagnóstico psiquiátrico de um transtorno, a gente exclui a possibilidade dela se desenvolver. Porque se ela recebe um laudo com 8 meses de autismo, esse é o destino dela. É diferente da criança receber um diagnóstico de refluxo, né? Essa criança tem refluxo. Bom, então vamos procurar um tratamento para fazer e essa criança se livrar do refluxo. É diferente um diagnóstico psiquiátrico. Hoje o que eu tenho assistido é a criança, quando recebe um laudo de um transtorno muito pequeno, acabou a possibilidade dela de ser outra coisa.
de ser uma criança, inclusive, e de se desenvolver. Então a gente precisa se questionar, né? Que são esses diagnósticos, quais são os critérios que a gente está utilizando para dizer essa criança tem isso, essa tem isso, aquilo, né? Então, aqui ainda em relação à questão diagnóstica que a gente ainda vai retomar, é pensar como que a mídia veicula isso. Então, se eu entro na mídia de um modo geral, vamos pegar o Instagram. A gente é bombardeado daquilo que se fala acerca disso. E se eu tomo como verdade e não me sinto provocada, eu vou, encerrar. Então eu saio diagnosticando, né, a todas as pessoas. Então, eu não posso reduzir o sujeito a uma manifestação, a um comportamento. Fez isso, é autista. Muitas crianças apresentam essa manifestação e não são autistas. Então, olhar que a criança sofre. O bebê sofre. Ele apresenta sintomas. Um refluxo, que é bastante importante, uma dor, e isso faz com que ele não consiga interagir com o outro. Porque imagina um bebê com dor, o refluxo é uma dor horrível. Ele, para se conter, corpinho, ele não consegue estabelecer um olhar com o outro. Então ele está me dizendo que ele está em sofrimento, mas nem todo sofrimento é TDAH, qualquer transtorno, ou seja, um autismo e etc. Até se a gente for pensar em nós, né? O TDAH, o que é o TDAH? É uma dificuldade de você manter um foco, o transtorno de atenção, manter um foco em uma aula por 1 hora. Gente, vocês estão aqui assistindo a gente. Se não tiver interessante para vocês, vocês vão ficar pensando em outra coisa, vocês vão pegar o celular, ficar mexendo no celular. Nós vamos sair aqui, ó, a Cleide, aquela pessoa lá não estava prestando atenção, não sei. O que você acha? A gente não vai sair diagnosticando, porque a gente não é, as pessoas mais interessantes do mundo para vocês ficarem vidrados aqui escutando a gente. Se vocês estiverem com dor, as meninas com cólica, vocês não vão prestar atenção na gente o tempo inteirinho. Sim. A criança também. Se o pai e a mãe estão brigando em casa, ela não vai chegar na escola e ficar parada na roda, sentada cantando a música dos 7 Indiozinhos comigo. Se eu não estiver muito interessante para ela, se eu não tiver percebido que ela está diferente e de alguma maneira mostrar que eu estou atenta a ela, ela não vai. E uma coisa interessante, né? Perguntando os pequenos, os maiores também vão fazer dessa forma. Presta a sua caneta. Caneta. Está lá na sala. Professora falando lá, sei lá, qual disciplina que ela está trabalhando, dos anos iniciais. Aí, ele pega o lápis, ou se não, vai buscar por uma outra, né, algo que remete a isso. O que ele está querendo me dizer? Então a pergunta sempre é: o que esta criança está querendo me dizer quando ela apresenta tal e qual comportamento? E muitas das manifestações vêm via o quê? Sintoma. O que esse sintoma está me dizendo? O que ele está querendo dizer quando essas manifestações vão se apresentando? E eu, uma vez não, sobre o Instagram, o TikTok tá bombando sobre essas informações sobre o que é o autismo, e tem um vídeo muito comum que tá aparecendo que a mãe tira uma foto do bebê olhando para a câmera e escreve: esse é o meu bebê de 3 meses que não mantém contato visual. E eu penso, gente, se ele tá olhando para a câmera, ele não vai estar olhando para mim, né? Então, se a mãe está mais preocupada em fotografar o desenvolvimento do bebê que não está acontecendo, é claro que esse bebê não vai responder a ela, gente. O bebê só me responde se eu interagir com ele. Se eu deixar ele olhando para uma tela, né, para o vídeo do celular, e ele descobrir que é na câmera que ele olha, ele não vai olhar para mim, ele não vai interagir comigo. E tem muito isso no Instagram, e aí virou
contagiante, uma epidemia, esse vídeo, porque as mães começam, desde bebezinho, a identificar alguns sinais que no bebê, gente, todo bebê é autista, se a gente for pensar. Todo bebê nasce autista. O bebê, ele aprende a interagir com o outro, porque tem alguém que é mais experiente que ele na interação e convoca ele a responder. Tanto que quem tem bebê próximo sabe que não é toda hora que a gente consegue ir lá a atenção do bebê, tem hora que você tá lá fazendo palhaçada e ele tá assim, ó. Aí ele solta um sorrisinho. E nos primeiros dias ainda, né, que tem gente que fala que é só espasmo, mas você tem que apostar que ele tá sorrindo pra você, que não é só um espasmo. E aí você insiste uma vez e faz mais gracinha e faz outra gracinha. É assim que o bebê, ele entra nisso que a gente chama de social. Então a gente precisa também filtrar isso que a gente vai consumindo nas redes sociais, porque tá bombando, né, de explicação do que é o autismo e exemplos. Outro dia eu vi uma mãe filmando a criança, uma menina, brincando e dizia, ela só fica no mundinho dela. E aí eu pensei, acho que eu também sou autista, tem hora que eu só quero ficar no meu mundinho. As crianças, eu tenho uma turma de C3, tem horas que eu falo, tá bom, gente, tem uma conversa que eu não vou disputar com vocês. Aí eu dou ali 5 minutinhos, aí eles conversam, aí eles querem conversar comigo. Esses dias mesmo, eu dei o tempo para eles conversarem, e aí um quis conversar comigo, o outro, e eu não vi que o outro estava esperando. E aí eu, então vamos retomar agora. E ele começou a chorar. E eu disse, o que foi, Arthur? Nele, você não conversou comigo. Então a gente precisa estar atento nisso. Porque a criança, para ela entrar no social, precisa de alguém mais experiente. Que fale, isso que você está sentindo é raiva, mas você não pode bater no seu amigo porque você está com raiva. Parece óbvio para a gente que é adulto e sabe, mas sabe o que a gente está sentindo. Para a criança não é óbvio, eles não sabem. Você está com raiva assim porque você está com ciúmes. E sabia que isso é ciúmes? Eles não sabem, e aí eles dão risada, porque daí eles descobrem, né? Ufa, agora eu sei o que eu tô sentindo. Então, é o outro mais experiente que precisa dar nome para isso que a criança sente. Seja uma agitação motora, né? Uma cara de mal, não quer saber de conversar com ninguém. E aí, né, em relação aos pais, a gente vai observando também que os pais começam a desconfiar de si mesmos e dos seus filhos. Então, a pior coisa, gente, é ficar o tempo todo sendo observada pelos pais. E eu vou trazer uma outra menina, também de uma entrevista. Hoje, o meu modo de operar, né, no consultório é outro. As crianças não entram sozinhas no consultório e nem os pais. Eles vêm junto. A minha escuta hoje é outra. Até porque eu já não penso mais como homem. Ainda bem, né? A gente vai realmente no dia a dia refazendo coisas. Então, essa mãe veio para a entrevista com o pai e abriu um caderno na minha frente. E começou a dizer, segundo fulano de tal, e foi falando, segundo ciclano, segundo... Aí eu escutei. Ao final, eu disse a ela, ok, agora me fale, vou pegar o nome aleatório, do João, que é o nome do filho dela. Ela não sabia dizer do João. Ela sabia falar das manifestações que qualquer aluno abrir o Dr. Google, vai estar lá um checklist destas manifestações, desses fenômenos que as crianças vão apresentando. E aí, ela encontrou, porque assim, o que eu vejo? Há uma busca incessante por profissionais. E ela foi buscando, até encontrar alguém que deu a ela um laudo. A criança tinha síndrome de Tourette, tinha TDAH e TOT. Vocês não acham que é muita coisa para uma única criança? De 9 anos, inteligente, interagindo com os colegas, mas a mãe dizia, tem alguma coisa. Tem alguma coisa. E quando ela veio com esse laudo, eu perguntei quanto tempo foi que este profissional fez uso de intervenções, de sessões,
para dar este laudo. A gente foi primeiro, ele nos escutou, ele mandou um vídeo para cá, um CD para casa, a gente assistiu, retornou, falamos mais um pouco. E a criança? Ele não quis entrar. Ele foi até a porta, deu uma olhadinha na sala de espera, voltou e disse, ele tem isso, isso, isso. Num outro momento, ela falou que voltou, ele até entrou. Só que aí, a sala estava cheia de novidades, né? O que uma criança quando vê novidades? Amei esse brinquedo. Vontade de pegar aquele outro. E aí o médico falou assim, porque ele só estava com 2 diagnósticos, né? Síndrome de Tourette e TDAH. Quando ele então conseguiu entrar, porque das outras vezes ele não entrou, o médico falou assim, sente aqui. E ele estava tão empolgado com tanta coisa naquela estante, ele não sentou. E aí perguntaram para a mãe, ele não obedece? Ele não entende as regras? Não, ele é assim. Então, aí acrescentaram o Todd, que antes a gente achava que era um chocolatinho, um leite, né? Agora é um transtorno também. Sim. Isso são exemplos, gente. Não estou dizendo que todos os profissionais são iguais. Mas a gente tem que tomar um cuidado quando a gente recebe um laudo, se indagar. E também o quanto receber um laudo diz de nós, né? Eu vou contar um caso que eu atendi. A mãe, ela é muito intelectual, o pai também, ele escreve livros. Então, assim, é uma família de intelectuais. E o filho apresentou sintoma onde? Na escola. Sim. Então, assim, não era o gênio que puxou a mãe e o pai, na visão da mãe e do pai, tá? E aí, esse menino vem também para terapia, porque não conseguia estudar, e estava chegando a época do vestibular, e ele precisava fazer vestibular, passar no vestibular. E, ao mesmo tempo que procurou terapia, análise, levaram ele no médico psiquiatra, um tempo depois das sessões. E ele chegou, ele entrou, ele já era moço, já 16 anos, a mãe entrou junto também, queria saber o que esse médico ia falar, né? E para dizer desse filho que ele não estava aprendendo, ele precisava aprender. E aí o médico fazia uma pergunta para ele, a mãe respondia. O médico fazia outra pergunta, a mãe respondia. E aí uma hora o médico falou, mãe, você pode dar uma licencinha, eu quero ficar só com ele. Pensei, nossa, legal. O menino contando como foi, né? E a mãe saiu, aí ele disse, aí o médico me deu um questionário, um formulário, pediu para eu ir respondendo. Ele sequer foi fazendo as perguntas como ele estava fazendo para a mãe. Ele deu o questionário, o menino respondeu, terminou, ele corrigiu e disse, você tem TDAH. E aí o menino disse, e o que isso significa? E na conversa anterior, ele tinha falado que queria fazer psicologia, estava atravessado, né, por essas questões, por estar em análise, e o médico disse para ele, não, com esse diagnóstico você nunca vai conseguir ser psicólogo, porque o psicólogo tem que estudar muito. E uma pessoa com TDAH não consegue ler o que um psicólogo tem que ler. E ele veio devastado para análise, porque ele estava acreditando que ele poderia ser psicólogo. Ele finalmente tinha encontrado algo que ele queria ser, ele estava disposto a estudar, seja o esforço que tivesse que fazer. E o médico disse isso para ele. Então, gente, como é que um diagnóstico sabe, ou um médico tem bola de cristal para dizer que alguém vai ser ou não vai ser algo por causa de um laudo? Né? Porque ele tem uma dificuldade de se concentrar, então ele nunca vai ser porque tem que ler muito. Vocês sabem, se tiver que ler um livro lá que vocês não estão afim, vocês não vão ler. E é outro, nossa, que descobriu que aquele livro é aquela saga, vocês leem numa madrugada. Tô mentindo? Tô falando que eu sou assim também. Eu já passei a madrugada lendo uma saga que eu tava vidrada. E tem outros livros que eu tô até hoje, faz 1 ano e não consegui ler, terminar. Porque não me prende.
significa que, nossa, eu tenho TDAH, nunca vou conseguir ser alguma coisa na vida? Não. Significa que aquele livro não está interessante para mim. E outro vai ser. E outra matéria vai ser. Eu não gostava de, sei lá, matemática. Mas eu gostava de filosofia. Eu tenho uma criança de 3 anos, gente. Ele não quer nem saber de brincar com formas geométricas e atividades que envolvam matemática. Mas ele conta histórias como ninguém, nem eu. Ele conta a história de... Como é um da Bíblia que ele fala? Davi e Golias. Gente, ele conta de cabo a rabo a história de Davi e Golias. Ele tem 3 anos e ele ensena. E ele fala pra mim, agora você é o Davi. E aí você falou que a glória do Senhor... E eu não lembro. E foi esses dias. E ele fala a frase que eu tenho que falar na brincadeira. E ele se envolve, ele adora história. E as professoras falam, esse menino só fica preso nessas histórias. Gente, ele gosta de histórias, ele é artista, ele é um artista. Mas a gente quer que ele goste de matemática também. Sim. Né? E aí cai nisso, né, que a Thais está falando, a escola exige às vezes que ele goste de todas as disciplinas e tenha um bom empenho em todas. Então hoje a gente observa uma supervalorização do intelecto. Tem uma escola de Porto Velho, né, da onde eu resido, que eles têm a turma A, eu tenho vários analisandos dessa escola, A, B e C. A, quem estão lá? Os super gênios da escola. O B, mediano. Quem vai para o C? Então, aquele que está no C, ele fala, eu acho que eu sou burro, entre aspas, né? Porque eu não tenho capacidade. Isso já começa na escola, isso de categorizar, classificar os alunos pelo seu intelecto. E isso tem efeitos, porque, veja, me desorganiza. Eu tenho muitos adolescentes que estão tendo crises de ansiedade ao extremo. Alguns arrancam todos os seus fiozinhos de cabelo. Outros se cortam, outros estão em estado depressivo. Isso tem efeito, gente, sobre o outro. Sim. Até porque é uma cobrança desde pequenininho. Eu tenho algumas crianças analisandas, pequitiquinhas, elas sentam e falam, estou cansada. Também, quantas horas de escola, mais aula disso, aula daquilo. Ele chega em casa às 6, 7 horas da noite, ele está... Desculpa a palavra, o pó. Qual é o tempo que eu tenho para mim? Qual é o tempo? Não brincar, Deus me livre, não pode brincar. Perder tempo. Aí chega na escola, tem que tomar banho, jantar e fazer um monte de tarefa, trabalhos e o apostilamento, que não se vence na sala de aula, vai para casa para fazer. Então... Hoje tem crianças que têm uma sobrecarga de trabalho de 40 horas, 50 horas. Porque isso é trabalho para a criança. Sim, e pensando daí, né, nessa supervalorização do intelecto, me fez questionar o que é educação infantil, né? O que é o trabalho que a gente faz na educação infantil se a escola é um espaço de valorizar o intelecto? Eu trabalhei esse mês sobre sentimentos e emoções com as crianças. E uma das propostas das atividades era... eu apresentei aquela obra O Grito, para trabalhar, né, a expressão dos sentimentos, o quanto a gente expressa isso em arte também e tal. E eles adoraram, porque daí eu disse que eu ia tirar uma foto deles imitando o grito e eu ia colar na obra de arte deles. Mas primeiro a gente ia usar as cores e fazer uma releitura, né? E cada um, ali no momento, estava intertido com a sua pintura, com seus traços. E tinha uma menina em específico que ela não estava muito interessada em ficar pintando no papel. Ela estava mais brincando ali com as tintas de misturar, né? Porque eu dei os postinhos e ela começou a misturar as tintas.
Ela deu umas pinceladas no papel e tá, tia, olha essa cor que eu descobri. Tia, e ria, e misturando as cores e pintando. Nisso, minha coordenadora entrou. E aí ela disse, Thaís, a fulana não vai fazer? Eu disse, mas ela tá fazendo? Não, ela só tá lá fazendo bagunça com a tinta. Qual que é o objetivo da proposta? Eu disse, o objetivo da proposta é trabalhar as cores, trabalhar a arte, expressão de sentimento. Ah, mas você está deixando ela fazer o que ela quer, porque já é uma criança que tem toda uma questão lá, porque a mãe trabalha na escola, e aí algumas pessoas têm medo, enfim. E eu disse, eu não estou deixando ela fazer o que ela quer. Nesse momento dessa atividade, ela está envolvida em descobrir as cores. Também é o objetivo da educação infantil, e isso é arte. Se eu pegar na mão dela e falar, ó, você tem que pintar aqui, a atividade vai fazer sentido para mim, não vai fazer sentido para ela. Isso não é artes. Se tem alguém aqui que trabalha com artes, é professor de artes, né? Se eu pegar na mão dela e falar, você tem que fazer, larga essa tinta para lá e faz aqui, ó, já não vai fazer sentido para ela. E também já não vai ser uma proposta artística. E aí, no final, eu fui chamada na direção para conversar. E aí eu tive que explicar isso que eu estou dizendo para vocês. E aí ela fez a imagem, né, o gritinho, coisa mais linda. Eu disse, ó, aí depois eu expus todas as atividades. E aí a dela, gente, não estava igual às outras, tinha várias também que tinha alguns buracos. Mas ela mostrou que ela usou as cores que tinha que usar, o traçado que era para fazer. Ela expressou o grito, então ela cumpriu o objetivo da proposta, do jeito dela, naquela atividade. Então a gente tem que se questionar o que é educação infantil, hoje pensando na educação infantil, né, em relação àquilo que é a supervalorização do intelecto. O que para minha coordenadora, por exemplo, era a proposta e o que é uma proposta na educação infantil, o que é uma proposta com artes. A gente tem que estar advertido, inclusive para poder defender o próprio trabalho, porque senão a gente fica alienado e a gente começa também a entrar em todas essas questões. Ah, então essa menina é TOD, porque ela não queria fazer a atividade do jeito que ela tinha que fazer. E já tem pessoas questionando se essa menina é TOD. E não, gente, ela não estava negando realizar a proposta. Ela estava realizando, só que ela descobriu que tinha uma coisa mais legal ainda do que só ficar pintando o papel. Né? Aqui retomando, né, acho que isso é importante, né, as disfunções descritas no TDAH, que podem ser também encontradas em outros transtornos. Quando eu citei um exemplo de uma manifestação, ela não é de tal, mas pode se apresentar em outros transtornos. É pensar que as manifestações são sintomas. Como que eu leio estes sintomas que a criança ou o adolescente está apresentando, né? Ok. Pode passar. Aí. Aqui, gente, eu trouxe esse TDAH, dificuldade de autorregulação, entre aspas. Por quê? Essa foi uma fala que eu escutei num evento que eu fui num simpósio com psiquiatras, e era sobre TDAH e transtornos, e a fala que trouxeram sobre o núcleo do TDAH é isso, dificuldade de autorregulação. E eu coloquei entre aspas, porque eu fiquei pensando, né, nas crianças que eu trabalho lá, de 3 anos, o que seria para eles autorregulação. E pensando em nós também, tá? Que é autorregulação pra gente. E aí ele deu o exemplo, por exemplo. Eu tô aqui dando uma palestra para vocês, mas eu tô escutando um barulho ali, tô vendo pessoas passarem ali. Então, a autorregulação é o quê? Eu me concentrar aqui no que eu vim falar para vocês. E ele disse que a pessoa com TDAH, ou a criança com TDAH, ela tem essa dificuldade de autorregulação. Quem trabalha com criança sabe que criança é a própria dificuldade de autorregulação, com diagnóstico ou sem diagnóstico. Criança de 2 anos de idade é a pior, eu acho, a pior idade para trabalhar como professor, porque você precisa estar em forma para dar conta de sair viva no final do dia, porque é aqui
apagando incêndio aqui, um brigando com o outro ali, o outro puxando o cabelo do outro, e ela não quer ser minha amiga, e o outro não quer ser meu amigo, e ele me bateu. Então, assim, é da criança não saber se autorregular, gente. Se alguém aqui está achando que a criança nasce com uma função de autorregulação, eu lamento decepcioná-los, mas a criança não tem isso. Somos nós adultos que promovemos essa função para a criança. Então, sou eu que vou dizendo para ela, ó, isso que você está sentindo é raiva, você não pode bater no seu amigo porque você está com raiva. Ó, sua amiga quer usar seu brinquedo. Conversa vocês duas, como é que vocês vão resolver para brincar com esse brinquedo? Porque a criança não sabe, a reação dela mesmo é bater, é empurrar, é brigar, é ir fazer outra coisa. A roda não está interessante para ela, eu estou cantando uma música que ela não quer cantar, ela vai ficar deitada, erguendo as pernas, porque ela não gosta daquela música. Se tocar uma música que você gosta, você vai ficar animadona? Não vai. Eu mesma, na hora que meu marido liga a Alexa, eu já até fico preocupada o que vai sair dali. A criança é a mesma coisa, eles também têm gostos e interesses. Se eu estou cantando uma música que a criança não gosta, eu tenho um dos meninos que tem autismo, quando eu começo a cantar, ele faz assim. Para. Então, gente, eu tenho que saber também respeitar, né, que o que é se autorregular para uma criança. Sou eu, adulto, que ensino para ela o que é autorregulação. E se eu, adulto, não estou em dia também com os meus sentimentos, com a minha vida, com as minhas relações, eu não vou conseguir também passar isso para uma criança. A gente não pode esquecer essa parte, que nós, adultos, somos o espelho. E a gente espelha o que a gente está sentindo. Se eu chego de manhã estressada, não queria estar ali, a criança sabe disso. E aí ela vai ver na minha cara que não é um bom dia. Então eu, adulto, também preciso saber o que é autorregulação. E não autorregulação como uma função, que eu tenho ou eu não tenho. Eu vim com defeito ou não vim com defeito. Porque a gente não está o tempo todo bem, né? E se nós, adultos, não temos consciência, muitas vezes, do que acontece com a gente, a criança muito menos. Acho que isso que a Thais trouxe é muito interessante. Porque eu já recebo pessoas se autodenominando bipolar. Mas o meu sentimento da manhã às vezes não é igual da tarde. Sim. Há uma... Opa! Então as pessoas já estão se diagnosticando. Eu sou isso. Tem alguns que sempre dizem, acho que eu sou bipolar. Ah, eu acho que eu sou isso. Eu acho que sou aquilo. Por que a gente tem uma necessidade de se autodiagnosticar? O que a gente quer e qual é a intenção por trás disso. E aqui, nesse trechinho, vai dizer um pouco disso. O que mudou? Se até 2020, vamos pensar assim, né? Ou um pouco antes, a gente só tinha diagnóstico da DH. E num dos livros que eu vou sortear depois para vocês, tem um capítulo que eu vou trazer essa questão. No sentido que nós temos que começar a fazer cair esse olhar de normose que a gente está atravessado com aquilo que é do social e da cultura. Se a gente olha como, isso é normal, hoje é assim. Não, eu tenho que me indagar, eu tenho que questionar, isso tem que ter efeito sobre mim. Como assim? Se todo mundo antes era TDAH, agora todo mundo é autista? Houve uma variação, uma mudança aí. E o que me choca? Porque eu fiz pesquisa, levantamento de números. Até 2020, nós tínhamos um número, eu digo, não expressivo em relação ao autismo. 30 e poucas crianças na rede. Esse número, 2022, quando eu fiz a pesquisa, é assustador. Então eu não posso olhar para aquilo e achar que isso é normal. Cleide, é questionar mesmo. Hoje na rede, de 5.000 professores que tem na rede contratados, 900 são professores de apoio. E está faltando. Tem escolas que tem mais de 100 crianças precisando de professor de apoio e não tem. Vai ter mais professor de apoio do que professor regente dentro do salão. Eu tenho uma colega que trabalha no primeiro ano e tem 5 professoras dentro da sala.
ela e mais 4 professores de apoio. Na minha turma de C3, nós temos 2 com laudo de autismo. No C2 tem mais 2 com laudo de autismo. Nos P4 tem pelo menos 1 em cada turma. Eu estou na rede desde 2016. Até o ano passado, eu nunca tive nenhuma criança com laudo em turma. Hoje eu já tenho 2. O ano passado, no CEMEI onde eu trabalho, tinha um no lado da creche, que a gente fala, e um no lado do pré. Hoje já tem 10 no CEMEI inteiro. Então a gente precisa se questionar o que está acontecendo. Que são as perguntas. O que mudou? Por que mudou? O que vocês consideram? Quem tem hipóteses aqui? O que mudou? Não, porque começamos a falar mais do assunto e isso tornou-se curiosidade, de busca de diagnósticos. Porque parece que tinha esses comportamentos quando eu era criança também. Só que ninguém, entre aspas, se importava em diagnosticar nada, né? Eu acho que um ponto importante que você trouxe é o seguinte: hoje eu estou vendo muitos adultos sendo diagnosticados. Descobri que eu sou TDAH com 40 anos. Tá, e o que você vai fazer com esse laudo? Você não já viveu, trabalhou, é produtivo, é isso e aquilo? É pensar que isso não pode me paralisar e não pode justificar, porque eu tenho adolescentes e crianças assim, sentam lá na poltrona e dizem assim: eu não aprendo porque eu sou TDAH. Eu disse: mas quem disse que TDAH não aprende? Ah, eu não, porque isso. Então, para não entrar como uma justificativa. Sim, igual ao autismo. Ah, ele não participa das propostas porque ele é autista. Eu fico assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, uma criança autista pode ficar correndo lá na escola, com uma professora correndo atrás dele. Aí, daqui a pouco, tem um monte de crianças correndo pela escola, porque é autista. E aí, né, pensando nas nossas classes, só para que o livro traz os relatos dessas professoras, as crianças não saem correndo pelo pátio. Nem Professor corre atrás de criança pelo pátio. A gente nunca teve que conter criança via corpo. A gente contém via palavra. É um olhar diferente para aquele sujeito. Se eu não ver produção nenhuma naquele sujeito, eu não vou investir. Eu justifico. Ele não faz porque é. E não porque, neste momento, o que eu posso pensar diferente para que ele possa responder? Que é buscar estratégias metodológicas para aquilo que é singular de cada sujeito. Até porque se eu tenho uma criança hiperativa, ela é diferente da outra. O que eu vou fazer de intervenção para essa não vai valer para essa. E o que a gente quer? Uma única intervenção que atinja todos. Então não adianta eu chegar aqui com uma receita, um rol de técnicas e metodologias, porque não vai ter efeitos. Porque eu tenho que considerar cada sujeito. E quem vai construir a sua prática, essa é a função do professor. Sim. Pode passar. Neste sentido, qual é o critério diferencial para um transtorno ou outro? A gente trouxe isso aqui porque o outro slide falava, né? Que um mesmo comportamento problema aparece em vários transtornos. Então, a agitação motora é um critério para TDAH, é um critério para o espectro, é um critério para o TOD. E é um critério para psicose. E é um critério para psicose. E qual é aquele novo que eu falei para você? Tourette. Não, Qual? Da raiva, que também é um transtorno. Ah, é. Agora tem outro. Tem um transtorno que é... Esqueci o nome agora. Que é uma pessoa que sente muita raiva. É um transtorno isso também. Não. Não. Então, não sei se esse é o apelido, mas não era esse nome. Tem um que é a da raiva. Que você fala?
também. Aquela que eu te comentei agora. Aham, sim. Aham. A gente está trazendo isso por isso, porque um mesmo sintoma que nós lemos como sintoma, agitação motora, para nós em psicanálise é um sintoma. Isso. Aparece em vários transtornos. Então, qual é o critério para dizer se a pessoa é autista ou é TDAH? Se não existe um exame clínico, uma ressonância que você faz e aparece, é isso. Isso, para psicanálise são sintomas de um sofrimento do sujeito. Pode falar. O diferencial. Depois da pandemia, muitas professores levaram como moda ver qualquer dificuldade do aluno e tacar um diagnóstico nele. Sim, bingo, né? Bingo. Quando a gente colocou aquele, o que mudou? Por que aumentou? Essa é a nossa aposta, né? Depois da pandemia, as crianças que eu estou falando para vocês da educação infantil hoje, de 3, 4 anos, são crianças que viveram em casa, trancadas dentro de casa na pandemia, convivendo com adultos, o pai trancado no escritório home office, a mãe tendo que dar conta da casa e do trabalho dela também. Então, provavelmente essa criança ficou no tablet, na televisão, ou sozinha mesmo brincando. Então, é sim uma consequência. Então, a gente precisa se questionar se esse laudo é um transtorno ou é uma consequência de uma falta de vivência, de uma falta de estímulo dessa criança. Ou também a mãe, por ter ficado tanto tempo com esse filho, percebeu o comportamento que ela antes não percebia porque ele ficava mais tempo na instituição. Sim. Também. Uma coisa que eu acho que também vale a pena ressaltar é que, quando eu falei assim, aquilo que a gente começa a olhar para a criança desconfiado. Então, que necessidade é essa também da gente ter este olhar, né, para a criança? Por que necessitamos diagnosticar? E quando eu vou para fazer as observações, uma das coisas que me puxam muito, né? Eu acabei de observar a criança. O que você acha que ele tem? Qual é o seu diagnóstico? Eu não trabalho com diagnóstico, gente. Eu posso trabalhar com uma hipótese diagnóstica. O que eu vou pensar? Numa intervenção. O que eu posso fazer para que essa criança responda? Inclusive, Cleide, a criança, quando ela vem para a clínica, a mãe fala uma coisa que é o problema dela, ela traz outra. E se ela tá ali, não for uma questão para ela, não tem trabalho, gente. Não tem por que eu ficar ali segurando essa criança em atendimento, porque os pais querem. Se ela não sente necessidade de um trabalho, se ela não sabe porque ela está sofrendo, ou se ela não estiver sofrendo. Porque pode ser que a mãe está vendo algo nela, mas ela está bem, né? Eu acho que isso que a Thaís trouxe é importantíssimo. Os pais vêm para a minha primeira entrevista, todos vão falar, vão ouvir as queixas dos pais, as queixas das crianças e etc. Uma coisa que eu deixo bem pontual para os pais: eu vou atender se for necessidade da criança e não dos pais. Se ele não tem queixa, não tenho por que trabalhar. Sim, a própria dificuldade escolar, eu acho, né? Que às vezes os professores ficam angustiados, eu entendo, porque eu também sou professora. Então a gente fica angustiado se uma criança não está respondendo como ela deveria, entre muitas aspas, responder de acordo com o nosso ideal pedagógico. Mas se para esse aluno, esse adolescente, a dificuldade escolar não é uma questão, qual é a necessidade de eu diagnosticar isso? E falar, você aprende porque você tem TDAH. Se para a pessoa, o adolescente ou a criança, não é a questão. E as crianças, eles sabem porque eles estão sofrendo, gente. Eles podem ter 3 anos de idade, 10, 14. A criança sabe o porquê ela está sofrendo. Então, ela sabe, se ela vai numa psicóloga e alguém explica um pouco para ela o que ela está fazendo ali, ela sabe exatamente o que ela vai falar se for um sofrimento para ela. Sim. E eu tenho pequenininhos que falam do seu sofrimento, gente, com 1 ano e pouco. Que já sabe, tem a fala oralizada, e mesmo bebês que também falam com uma linguagem multimodal. Então, o que podemos então considerar como padrão? O que é padrão? O que é esperado?
Isso, porque quando os médicos vão falar, né, do que é o TDAH, eles comentam que agitação motora todo mundo tem. Não tem ninguém aqui que um dia na vida não ficou lá batendo pé, esperando alguma coisa acontecer. Mas eles falam assim, que o transtorno é algo que está fora do padrão, fora do esperado. Então a gente trouxe essas questões para a gente pensar mesmo, o que é o padrão de agitação para uma criança de 5 anos, por exemplo, de um bebê de 8 anos, o que é o padrão de contato visual para um bebê de 8 meses. A gente precisa se questionar sobre isso. E quando eu falei do nosso ideal pedagógico, entre muitas aspas, é em relação a isso também. A gente, enquanto professor, precisa estar advertido que todas as crianças são diferentes e nenhuma aprende igual, nenhuma no mesmo ritmo. A gente não vai ter uma turma que lá o boletim vai ser todas as notas iguais. Porque se pegar a turma de vocês, né? Tem alunos e alunos, tem notas e tem notas. Um bimestre, às vezes, você tá bem, nossa, você arrasou. Chega no outro, Sim. você não tá bem e não foi igual ao outro. Significa que, nossa, hoje você tem um transtorno, você só não estava bem, né? É que só para amarrar essa questão do diagnóstico por causa do nosso tempo, pensar, né, que é tão difícil desamalgamar o profissional do diagnóstico. É difícil desamalgamar a criança do diagnóstico, é difícil desamalgamar os profissionais que atendem essa criança também do diagnóstico. E aí, né, a criança fica envolta de profissionais, cada um aí indagando o que é, ou seja, padronizando, né, a criança. E o que vem acompanhado? A medicalização. Nós não somos contrários à medicalização, mas nem tudo é para ser medicalizado. Até porque também tem efeitos. E aí a gente vê crianças e adolescentes aprisionados dentro do seu próprio corpo, que muitos dos medicamentos fazem isso, aprisionar o sujeito dentro de si mesmo. Sim, e aí a gente vê muito assim, criança tomando um remédio para acalmar, um outro remédio para estimular, porque daí ela ficou calma demais. Aí precisa tomar um outro para estimular. E aí a criança está combinando vários remédios para ver se responde a isso que um outro quer que ela responda. Então, se ela está agitada demais, não, toma um remédio. Aí, não, tô achando essa criança quieta demais, mãe. Aí a mãe vai, leva no médico, volta com uma outra medicação por cima para ver se dá uma estimulada na criança. Aí começa a ficar agitada de novo. Aí, mãe, acho que essa medicação não deu certo aqui não. Vai, combina outro remédio. E aí a gente tem que pensar tempos difíceis para as crianças hoje. Muito difícil. Que tempo que as crianças estão tendo para ser crianças? Pergunto a vocês. Que tempo que nós estamos dispensando para que elas possam exercer a sua infância? Sim. Né? Eu vou pular só para ficar no protagonismo do professor. Pode passar. Pode passar. Isso aqui que eu quero fechar. Né? Vocês, futuros professores, nós, professores, nós somos essa pedra fundamental para a construção de um bom desempenho para as nossas crianças. Quando a gente ficar caminhando como no rio e não tomar o saber do outro como o meu, e encerrar. Eu falo que hoje em dia a gente está encerrando. Um fala, o outro fala, todo mundo encerra. E aí a gente não vê nenhuma produção na criança porque estamos contaminados com o nosso olhar. E isso faz com que a gente deixe de investir Sim. nas capacidades e nas habilidades de cada criança, até porque cada um é diferente do outro. Um tem uma habilidade e o outro tem outra. Sim, e até a própria produção da criança se torna um sintoma. Igual esse menino que eu falei de 3 anos, que ele ama história. E as professoras estão achando que isso é esquisito.
Porque ele é uma criança que ama história. Então, cada hora ele está com uma história, ou às vezes ele se prende muito em uma, porque a gente elabora, a criança ela elabora na história. Quem estuda também sobre história infantil sabe que a gente não conta uma história por contar. A criança não significa o que eu entendo da história é diferente do que você entende. Uma mesma história, se eu ler agora e ler daqui a pouco, eu vou ler outra coisa, que da outra vez eu não prestei atenção. Então a gente precisa tomar cuidado como a gente está escutando esse saber médico, que é importante, como a Cleide falou, a gente não é contra a medicalização, não se trata disso, mas a gente precisa saber filtrar e se posicionar em qual é a nossa função diante disso. E para encerrar, né, porque já a gente aposta no sujeito. É isso, eu aposto na criança. E elas respondem, gente, isso o professor tem que ser o professor da aposta. Se ninguém apostar nela, o que vai ser das nossas crianças? Sim. Para além disso, gente, assim, muitas pessoas me ligam e falam assim para mim, tanto no consultório e mesmo na escola, quando eu vou. Eles perguntam assim, Cleide, como que faz para a gente trabalhar com autistas? Como faz para trabalhar com TDAH? Eu falo, eu não sei trabalhar com autista, nem com TDAH. Eu sei trabalhar com crianças. É isso. Eu trabalho com crianças. Eu trabalho com adolescentes, independente daquilo que ele apresenta. E no consultório também, manda mensagem. Você atende autista? Eu digo não. Eu atendo crianças. Sim. E eu comento muito lá, Cleide, porque eu falo assim, que como professor, eu sou uma pro Arthur, eu sou outra para Maria, eu sou outra pro José, eu sou outra pro João. Eu, como professor, preciso ter essa sensibilidade, porque se eu trabalho com autistas, eu vou querer trabalhar com os meus dois igual. E eles são totalmente diferentes, gente. Com um, eu sou uma, com o outro, eu sou outra. Assim como com todas as outras crianças. Eu falo com a Maria com um jeitinho, com o José eu já tenho que dar aquele olhar, né? Com o outro eu tenho que falar sério, com a outra eu já tenho que ser mais mansa, senão eu desmancho ela. Então eu preciso ter essa sensibilidade como professor, de saber que eu estou com crianças, né? Com sujeitos. E se são sujeitos, cada um é um, com diagnóstico ou sem, né? A gente quer agradecer a participação de vocês, que vocês tenham se sentido provocados por conta do tempo, né? Então aqui está o meu Instagram e o da Thaís. Obrigada. Primeiro quero agradecer à professora Cleide Thaís pela palestra, pelas observações e pontuações que foram sendo feitas, brilhantes, muito obrigado mesmo. Depois, esses materiais, se tiver como deixar com a gente para a gente continuar estudando em sala, também seria muito proveitoso. Gostaria de convidar a aluna Giovana, do 4º ano, e o aluno Cauã. Este é o nosso livro, relato dos professores que trabalham com crianças com transtorno do espectro autista, com crianças com transtornos globais e psicoses. É o relato das experiências delas e outras pesquisas. A Thaís tem um capítulo aqui, que no final eu vou sortear para vocês. Oba, muito obrigado. Então, o Cauã e a Giovana, eu convidei para entregar um mimo às professoras. Agradecimento sincero pela contribuição com o nosso evento, com esse nosso momento. Mais uma vez, muito obrigado.